Olá, alunos do terceiro ano A e B da Escola Professora Celestina Valente Lenchenfeld. Aqui quem está falando é o professor de matemática Miguel Araújo. Hoje a gente vai continuar ainda trabalhando com as cônicas, certo? Semana passada eu fiz uma videoaula aí falando de elipse e hoje, e logo em seguida enviei uma lista de exercícios para vocês estarem respondendo, né? Realizando aí. E hoje eu vou trabalhar com a hipérbole, certo? Que é coisa rapidinho também. Bom, vamos à definição de hipérbole. A hipérbole ela não muda muita coisa a fórmula lá da elipse não, certo? Então vamos lá. A definição de hipérbole. Sendo F1 e F2 ponto fixo do plano, o conjunto dos pontos P tais que P F1 menos PF2 é igual a 2A, é denominado hipérbole. Ou seja, essa distância daqui, a gente coloca sempre ela dentro de módulo para a gente garantir um valor positivo aí, porque não existe distância negativa, certo? Bom, então vamos lá. A hipérbole é como se você tivesse duas parábolas, uma de costa virada para a outra. Tá vendo? De costa virada para a outra. Aí aqui, por exemplo, se eu pegasse um ponto qualquer em um dos ramos da hipérbole. Se eu pegar esse ponto aqui, por exemplo, eu vou chamar de P1, até um foco, até um dos focos, eu posso chamar que essa distância aqui, do P1 até esse foco 2 aqui, F2, e se eu pegar P1 menos até o F1, eu vou encontrar sempre 2A, certo? Então, por isso que eu coloquei P1, F1 menos P1, F2 sempre vai ser igual a 2A. A mesma coisa eu faço com essa. Se eu pegar assim, ó, a distância desse foco 1 até um dos pontos do outro ramo da parábola, da elipse, daqui da hipérbole, então você tem aqui, ó, vai até esse ponto, menos o F2, essa distância daqui para cá, você vai encontrar também sempre 2A, certo? Tudo igual, ó. Se você pegar daqui para cá menos daqui para cá, desse ponto até aqui, você vai encontrar 2A. Se você pegar daqui para cá menos esse cara aqui, você vai encontrar também 2A, certo? Essa é a... Ó, vamos lá então. Elementos da hipérbole. A hipérbole é o seguinte. Como eu falei para vocês, é como se fosse duas parábolas, né? Na verdade, né? Uma parábola virada de costa para outra. E a gente tem esse cara daqui é chamado de eixo real, ou seja, de um vértice até o outro vértice é chamado de eixo real. Você tem também os focos, né, que é do F1 e F2, a distância de F1 até F2 são os focos. Aqui você tem as coordenadas desse foco e você também tem as coordenadas desse foco, certo? A distância de B1 até B2 é chamada de 2B, ou seja, a distância de 1B, por exemplo, se eu pegar de B2 até o centro aqui, vai dar B. Se eu pegar a distância do centro até o outro B, vai dar mais B. Então vai dar um total de 2B, certo? Então vamos lá. Focos, né, que é o F1 e F2, já falei para vocês, esses são os focos, ó, F1 e F2 são os focos. Eixo real, A1, A2 é igual a 2A, ou seja, se eu pegar a distância de A1 até A2, ele é chamado de eixo real, ok? Ele é chamado de eixo real, tá aqui, ó, dá um valor de 2A, que é a distância daqui até aqui, certo? Agora, eixo imaginário. Eixo imaginário é o B1 e o B2, vai dar sempre igual a 2B também. Você vai pegar a distância de um B1 até o B2. Ó. Essa distância aqui é chamada de 2B, que é o eixo imaginário, certo? A distância focal, já falei para vocês, que é do F1 até o F2. Ou seja, essa distância daqui até aqui é chamada de eixo, é chamado de... Cadê? A distância focal. Daqui até aqui é chamada de distância focal, que é o F1 e F2, que é chamado de 2C, certo? E a excentricidade é C sobre A. C sobre A. Só que assim, a excentricidade de uma hipérbole sempre vai ser um número maior que 1. Sempre. Já é o contrário da elipse. Na elipse, a gente tinha que o valor da excentricidade estava entre 0 e 1. Ou seja, era maior que 0 e menor que 1. Porque eu tinha falado para vocês, se ele fosse 0,
ele não existia, não tinha uma elipse. Na verdade, ele tinha uma reta, porque estava uma reta em cima da outra. Então virou uma reta, não formou uma elipse, certo? E se ele fosse igual a 1, ele formava uma circunferência, então não era uma elipse, ok? Bom, e a gente vai usar também a relação pitagórica, que é a mesma que a gente usa lá na elipse. Só com um pequeno detalhe. Lá na elipse a gente usa o valor maior é o a ao quadrado. Então ele representa a hipotenusa do triângulo. Já na hipérbole, o valor maior é o c, certo? O c ao quadrado, esse c ao quadrado aqui, ele representa a hipotenusa do triângulo. Então sempre que a gente se deparar com a elipse, ou com a hipérbole, a gente vai usar essa fórmula aqui. E se fosse a elipse, seria a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Como a gente está trabalhando com hipérbole agora, vai ser o valor maior aqui é c ao quadrado, certo? Essa é a relação que a gente vai usar. Bom, aqui, equação reduzida da hipérbole com centro na origem, x0 e y0. Aqui eu fiz o desenho aqui só para a gente demonstrar um pouco melhor. Então você tem aqui essa hipérbole, ela tá, o eixo real dela é um eixo que ele tá sobre a abscissa, certo? Então quando a hipérbole ela tem esse formato aqui, você vai utilizar essa fórmula: x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. A o único detalhe que mudou lá da elipse foi o sinal, ó. Que lá na elipse o sinal era mais aqui, certo? O sinal na elipse é mais e na hipérbole aqui é menos. Bem, então é o seguinte, quando você se deparar com a hipérbole desse formato aqui, você vai utilizar essa fórmula aqui. Agora, quando for o contrário, quando a elipse ela estiver sobre o eixo vertical, então ela está com a boca para cima e outra com a boca para baixo, está com uma de costa para outra, certo? É uma hipérbole. Então aqui a relação não muda de jeito nenhum, aqui daqui a distância de um vértice até o outro vértice chamado de 2A também. A distância do F1 até o F2 é chamada de distância focal também, não muda nada. A única coisa que mudou foi o desenho só. O desenho mudou e a fórmula também vai ser assim. Lembra que lá na elipse a gente trocava esse a ao quadrado de lugar? Já na hipérbole a gente não pode mudar o a ao quadrado. Esse a ao quadrado ele é fixo. Ele vai ser sempre fixo aqui. Quem muda é o valor do x ao quadrado e do y ao quadrado, certo? Aí você fala: professor, mas aqui, essa equação aqui, eu esqueci de colocar para vocês, vou colocar aqui, ó. Não, quando aqui, tá aqui, ó, tá vendo, ó? A diferença da fórmula: x ao quadrado, a ao quadrado, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1. Aqui mudou só quem? O y ao quadrado trocou de lugar com o x. Toda vez que isso acontecer, essa hipérbole ela é nesse formato, certo? Quando você se deparar com a hipérbole desse jeito, você já sabe que o desenho dela é assim, certo? Vamos lá. Ó, equação reduzida da hipérbole com centro em x0 e y0. Beleza. Aqui é um outro formato. Quando o eixo real está paralelo ao horizontal, ao eixo x, certo? A abscissa. Esse eixo daqui, que é da hipérbole, ele tá paralelo ao eixo x, ó. Então, quando acontecer essa situação, aí uma das boquinhas está virada para a esquerda e a outra está virada para a direita, ou seja, uma está de costa para a outra, mas está nessa posição aqui. Então, você vai utilizar essa fórmula aqui, ó: x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado, menos y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. E aqui só mudou porque esse cara aqui, x menos x0 ao quadrado, trocou de lugar com o x, com o y, e ele veio para cá, certo? A fórmula é praticamente a mesma coisa, a única coisa que muda é esse cara aqui com esse, ó, certo? Aí aqui ficou essa hipérbole, o eixo horizontal dela, o eixo real dessa hipérbole, ela está vertical, ela está paralelo
ao eixo y, certo? Então vamos lá. Aqui, pessoal, tem um exemplo que eu passei, vou fazer agora com vocês. Ó, aqui é o seguinte, ó, ele está dizendo o seguinte, ó, sendo A igual a 2 e B igual a 1, determinar a equação da hipérbole com centro menos 1 e 2 e eixo real paralelo ao eixo das abscissas. Se ele está dizendo que o eixo real é paralelo ao eixo das abscissas, então na minha cabeça eu já tenho o formato desse desenho, certo? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou achar aqui o valor do... Eu vou achar aqui os valores do A, A ao quadrado, B ao quadrado, e o valor do C, que é para a gente montar a equação. Que ele está pedindo para você montar a equação, ó. Sendo A, você já sabe que o valor do A é 2, então eu sei que o valor do A ao quadrado é 4, certo? Se o valor do A é 2, então A ao quadrado é quanto? É 4, porque a raiz quadrada de 4 é 2. B é igual a 1, então B ao quadrado também é igual a 1, porque 1 ao quadrado é 1, certo? Então determinar a equação da hipérbole. Então, se eu já sei que o centro aqui não é 0, 0, então eu já sei que o formato dessa daqui vai ser como, ó? Vai ter essa fórmula aqui, ó, e não essa. Vai ter essa porque ele está paralelo, o eixo real está paralelo ao eixo das abscissas, né? O eixo X. Então você vai usar essa fórmula. Aí você fala, professor, mas por que é essa fórmula aqui e não é aquela primeira lá que você falou? Porque, veja bem, ó. Veja bem, se fosse 0, 0 aqui, aí eu usaria aquela primeira fórmula aqui, certo? Que seria x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Só que aqui não. Aqui o centro dela não é 0, 0. É menos 1 e 2. O que você vai fazer? Você vai usar essa fórmula aqui, ó. Você vai ser x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado menos, aqui vai ficar y menos y0 ao quadrado, isso é igual a 1, certo? Pois bem, então, no lugar desse, aqui eu vou repetir, vai ficar assim, ó, x, vou repetir esse sinal que é da fórmula aqui, ó, menos, e eu vou colocar o meu x0, o que é meu x0? É menos 1. Aí eu vou colocar entre parênteses, porque ele está negativo, ele vai mudar de sinal aí, ó. Isso aqui ao quadrado sobre o meu a ao quadrado. Mas quem é meu a ao quadrado? Quem é meu a ao quadrado? Se o meu a é 2, o meu a ao quadrado é quanto? 4. Então você tem aqui que isso aqui é sobre 4, ele está representando aí o a ao quadrado, certo? Menos, aqui vai ficar y, menos que é da fórmula, e o 2. O meu y0 é 2, então eu vou colocar 2 ao quadrado sobre o meu b ao quadrado. Se o meu b é 1, então o meu b ao quadrado é 1 ao quadrado. E 1 ao quadrado é 1. Isso aqui é igual a 1. Tá bom. E aí, pessoal? Só vou arrumar isso daqui, vai ficar assim, ó. X, menos com menos é mais. Isso aqui vai ficar mais 1 ao quadrado sobre 4 menos y menos 2 ao quadrado. E aqui é sobre 1, que não preciso colocar, só vou pôr para vocês entenderem, ó. Sobre 1 é igual a 1. Beleza. Acabou o exercício. Por que acabou? Porque ele está pedindo para você montar a equação, ó. Ele está pedindo para você determinar a equação da hipérbole com essas informações que ele deu aí, certo? Agora, se eu quisesse, por exemplo, montar o gráfico disso aqui, eu montaria o gráfico disso daqui, certo? Dá para montar também o desenho também da hipérbole, ok? Pessoal, tem mais um exercício aqui que ele está pedindo para você construir o gráfico. Aí para construir o gráfico eu tenho que fazer aquele desenho lá, certo? Então eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, eu olho para cá. O x ao quadrado é positivo. Se o x ao quadrado é positivo, ó, então o formato a minha fórmula que eu vou utilizar é aquela que eu usei no exercício anterior, certo? Por quê? Porque aqui eu já sei. Ah, professor, lá na elipse você falou que o maior valor aqui embaixo era o valor do a ao quadrado. Sim, lá na elipse sim, mas na hipérbole não. Na hipérbole a gente não vê pelo maior valor.
Por quê? Porque o A ao quadrado ele não muda de lugar. O A ao quadrado ele fica fixo. Já lá na elipse, o A ao quadrado ele mudava de valor. Aí a gente tinha uma técnica que a gente usava o seguinte: o maior valor aqui de baixo seria o valor do A ao quadrado. Só que nesse caso aqui não. Nesse caso aqui, o valor do A ao quadrado ele não muda de lugar. Então ele está aqui. Então o meu A ao quadrado é 9, certo? Então eu vou achar aqui, ó, A ao quadrado é igual a 9. Então A é igual a 3. Já achei o valor do meu A. O valor do meu B ao quadrado é 16. Então B é igual a raiz quadrada de 16, que é 4. Achei o valor do A ao quadrado, o valor do A, o valor do B ao quadrado e o valor do B. Professor, agora eu vou achar o valor do C. E para achar o valor do C, a gente usa a relação lá, aquela relação lá pitagórica, certo? Então vai ficar assim, ó, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Um detalhe, não esqueça, que lá na elipse a gente usava, no lugar desse C ao quadrado era o A ao quadrado. Já aqui não, o maior valor é o C ao quadrado, que é a hipotenusa do triângulo. Então C ao quadrado eu quero achar, que é igual a meu A ao quadrado, que é 9, mais meu B ao quadrado é 16. Então C ao quadrado é igual a 25. Então C é igual a 5. Por quê? Raiz quadrada de 25 é 5. Então aqui eu tenho o valor do meu A, o valor do B, eu tenho o valor do A ao quadrado, o valor do A, o valor do B ao quadrado, o valor do B, e tem o valor do C ao quadrado e também tem o valor do C. Aí aqui a gente vai montar, dá para montar o desenho já, se você quiser. Como eu já sei que essa hipérbole, ela tá assim, o desenho dela está assim, ó. Ó, o desenho dessa hipérbole, ela tá como? Ela tá como ele está dizendo que, ó, construir o gráfico da hipérbole, da equação x ao quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre, certo? Então, você já sabe aí que você já tem aí o valor do A, ele não muda de lugar, o valor do B, ele já está lá também, que um é A e o outro é B. Então, agora você já sabe que esse C aqui é a metade da distância focal. Ah, dá para a gente achar várias coisas aqui, ó. Vamos lá. Dá para você achar aqui, vou colocar aqui do lado, ó. Dá para você achar aqui, ó, o eixo real. Vou colocar aqui, ó. Ó, o eixo real. O eixo real é 2 vezes o valor do A. 2 vezes o A, 2 vezes 3 é 6. Então, o eixo real é igual a 6. O eixo imaginário é quanto? O eixo imaginário é 8. Porque o eixo imaginário é 2 vezes o valor do B. 2 vezes 4, 8. Então, o eixo imaginário é 8. Aqui agora dá para você achar quem agora? A distância focal. A distância focal é 2 vezes o valor do C. É 2 vezes o valor do C. 2 vezes 5, 10. Então, a distância focal é 10. Certo? Será que dá pra gente montar o gráfico aí já? Dá pra montar, não dá? Vou fazer um desenho aqui, não ligo pro meu desenho. Ó, vou montar o desenho aqui. Aí a gente vai montar o gráfico. Vamos supor que é assim e assim. Você já sabe que a distância daqui para cá, essa distância daqui para cá, a mesma distância que tem daqui até aqui é a mesma daqui para cá. Só no desenho que aqui está maior, mas na real, a mesma distância daqui para cá é a mesma daqui para cá, ok? Então a distância daqui para cá tem A, daqui para cá tem mais A, então tem 2A. Então essa distância daqui até aqui vale quanto? Eu achei que o eixo, a distância daqui para cá, que é o eixo real, né, no caso, qual foi o valor do A mesmo? O valor do A é 3. Então a distância daqui para cá tem 3, aqui tem 3, então daqui para cá tem 6, que a gente acabou de encontrar aqui, ok? O gráfico vai ficar assim. E
A distância, aí eu vou colocar um foco, que eu vou chamar isso aqui de F1, eu vou chamar isso aqui de F2, ó. Então a distância daqui para cá também a gente já achou, certo? Que é 2 vezes o valor do C, mas quanto vale o C? O C vale 5. 2 vezes 5, 10. Então a distância focal é 10, que eu já marquei aqui também, certo? Que mais? O eixo imaginário. O eixo imaginário, eu vou chamar isso aqui de... Vou colocar isso aqui de B1, B1, vou colocar B1 e B2 aqui. Então, a distância, o eixo imaginário é a distância entre o B1 e o B2. Então, daqui para cá, o valor do B vale quanto? O valor do B vale 4. Se o B vale 4, 2B vale 8. Então, a distância daqui até aqui vale 8. Está aqui também, ok? Então, esse foi um desenho aí que eu fiz para vocês. Pessoal, espero ter ajudado vocês. Vou passar alguns exercícios sobre esse assunto para vocês tentarem fazer, ok? Muito obrigado, fique com Deus e boa aula.